Pai querido, humildemente em Sua presença estamos neste momento, neste lugar. Um lugar tranquilo, onde abrimos a Sua sagrada palavra e compreendemos a Sua vontade revelada para os nossos dias. Pai, pedimos o Santo Espírito, pois sabemos que estamos fazendo a Sua vontade, estudando o livro do Apocalipse. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Em nome de Jesus, nosso Rei, que por nós deu a vida na cruz, mas ressuscitou, está hoje diante do Pai intercedendo por nós. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos, amados irmãos, para mais um episódio da nossa série do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos continuar abrindo a palavra sagrada, o último livro da Bíblia, que revela coisas maravilhosas, eventos para estes últimos dias. Não se esqueça de compartilhar esta mensagem com seu familiar, com seu amigo, para que mais pessoas tenham acesso à verdade para este tempo. Vamos abrir Apocalipse capítulo 1, versos 1 e 2. Leia comigo Apocalipse capítulo 1, versos 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Amém? Amém. Queridos, passaram-se cerca de 60 anos desde que João vira Cristo pela última vez. Foram momentos difíceis que a igreja primitiva passou. Quase todos os discípulos de Cristo foram martirizados pelos imperadores romanos. Foi durante os anos 37 até 41 depois de Cristo que o imperador Calígula exigiu a adoração de si mesmo e a consequente perseguição de todos os que se recusassem a lhe dobrar os joelhos. Imaginem um tempo como este. Este imperador condenou muitos cristãos ao martírio. O segundo imperador romano que reivindicava a adoração de si mesmo foi Domiciano, que reinou de 81 a 96 da nossa era. Após a morte do mestre na cruz, irmãos, os seus discípulos passaram por fortes perseguições. O primeiro mártir foi Estevão, encontramos em Atos capítulo 7. O segundo mártir, primeiro entre os 12 discípulos, foi o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu. Tiago ganhava vida como pescador, encontramos isto em Marcos 4, verso 21, podem confirmar. Mas quando Cristo o chamou para ser seu discípulo, ele abandonou sua profissão, abandonou seu barco, a sua família, para seguir o mestre. Por ordem de Herodes Agripa, foi preso e decapitado em Jerusalém em meados dos anos 42 e 44 da nossa era. Filipe, o discípulo de Jesus, era natural de Betsaida, da Galileia. Foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Historiadores antigos afirmam que Filipe pregou na Frígia e foi apedrejado em Hierópolis. Tiago, filho de Zebedeu, evangelizou nas regiões da Palestina e no Egito. De acordo com escritos primitivos, foi martirizado com a idade de 99 anos, aproximadamente no ano 62 d.C. Ele morreu espancado e apedrejado pelos judeus. O evangelista Marcos foi um dos escritores dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Relatos contam que pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria, no Egito, ao ponto de ser despedaçado. Vejam o preço de ser cristão. Simão Pedro era pescador em Cafarnaum, onde morava com a sua sogra. Foi chamado por Cristo para deixar suas redes e se tornar pescador de homens. Após a descida do Espírito Santo no Pentecostes, a primeira pregação de Pedro converteu quantas almas? 3.000 almas, irmãos. Enfim, 10 dos discípulos de Cristo derramaram sangue como mártires, para que por intermédio deles muitos se convertessem à verdade. Pedro, de acordo com a tradição histórica, foi crucificado de cabeça para baixo. O único dos discípulos de Cristo que teve uma morte natural foi João. João havia enfrentado duras provas, fora aprisionado, lançado em óleo fervente, milagrosamente libertado e finalmente foi banido para a colônia penal de Patmos. Essa ilha de Patmos era refúgio dos piores criminosos da sociedade romana. Mas foi nesse lugar, amados irmãos, onde Cristo se revelou a João de forma maravilhosa. Aparentemente João era cativo, mas espiritualmente era livre. Aparentemente João estava destinado a passar os restantes anos da vida em miséria e sofrimento,
mas foi exatamente na ilha de Patmos que Cristo lhe ofereceu o melhor consolo, a melhor companhia e a melhor liberdade. Patmos era uma pequena ilha rochosa no arquipélago grego conhecido hoje por Patino. Está diante da costa sudoeste da Ásia Menor, a aproximadamente a 60 quilômetros de Mileto. A ilha mede cerca de 16 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura, e quase não tem árvores lá. Possui uma montanha com cerca de 270 metros de altura. Patmos era usada pelos romanos como lugar de exílio dos piores criminosos, os criminosos da mais baixa classe. Embora em situações desanimadoras, o discípulo amado recebeu de Deus força e companhia. Por meio dele, Deus manifestou sua vontade e verdade para as igrejas ao longo dos séculos. Ele revelou o mistério dos séculos, que culminaria com a volta de Jesus. Amém? Na voz de muitas águas que o cercavam, João podia ouvir a voz de Deus. O céu noturno e estrelado era para ele uma parábola de vida, e tudo lhe certificava que Deus é amor. As rochas que o cercavam faziam-lhe lembrar-se constantemente de Jesus Cristo, a rocha eterna. Apocalipse 1, verso 1, voltamos a ler. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Jesus Cristo é o próprio autor do livro do Apocalipse. É no Apocalipse onde Jesus Cristo é revelado. No Apocalipse é revelado Cristo desde os tempos mais antigos. Diz Apocalipse 13, verso 8. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É o Apocalipse que mostra de forma clara e evidente a missão de Cristo, a sua aparência, a sua eterna glória e a sua íntima relação com o Pai. A palavra Apocalipse significa revelar ou descobrir e expõe um terrível conflito que alcança dimensões cósmicas, no qual existe um vilão implacável, Satanás, e um herói que impressiona, Jesus Cristo. Em todo o livro do Apocalipse, vemos um terrível conflito entre Cristo e o maldito Satanás. Conflito este que se desenrola, acima de tudo, em cada coração humano e envolve cada indivíduo na Terra. Sim, cada indivíduo. Ninguém está isento deste conflito. Ele é evidente e perceptível em todas as facetas da vida. O Apocalipse apresenta Cristo como um poderoso general. Ele nunca perde batalha, amado irmão. No Apocalipse, Cristo não aparece como fraco, nem indefeso, nem como um incompreendido. É a revelação de Jesus Cristo como um majestoso Rei dos Reis, que com seu poder abre o caminho e as portas da salvação. Como não confiar num Salvador tão forte e amoroso? Cada ato por nós praticado tem que reconhecer a esse Cristo como Salvador. Ninguém está salvo sem Ele, diz João capítulo 17, verso 3. João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus é a vida eterna. Jesus é o doador da vida. Jesus é o príncipe da paz. Cristo deu a sua revelação ao anjo, e este tinha a missão de notificar a João tudo o que Cristo lhe revelara. E João aceitou com alegria essa revelação de Jesus Cristo. Verso 2, Apocalipse 1, verso 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. João não permaneceu calado diante de tamanha verdade. Ele sentia como sua a obrigação de testemunhar daquilo que havia visto. Assim, cada um de nós tem uma grande responsabilidade diante da palavra que recebe de Deus. Jesus disse em Mateus 28, 18 e 19: Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os aquilo que eu vos tenho ensinado. João não permaneceu calado, ele foi. Verso 3: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A bênção é pronunciada sobre todo aquele que der ouvido a este testemunho. O próprio autor do livro pronuncia uma bênção sobre aquele que ler, ouvir e praticar as palavras desta profecia, pois o tempo está o quê, irmãos?
o tempo está próximo. Sim, lemos aqui testemunhos para ministros. Há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Estou lendo nas páginas 112, 113, testemunhos para ministros, de Ellen White. Há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer atenção como nunca dantes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. A principal razão para o estudo do Apocalipse é porque estamos vivendo nos últimos dias, irmãos. O tempo está próximo. Mas que tempo está próximo? O tempo para o cumprimento destas profecias. Cristo nos adverte à vigilância e ao estudo do Apocalipse, pois muitas profecias se cumprirão enquanto o povo de Deus ainda estiver adormecido. Lembram da parábola das 10 virgens? Lemos mais uma passagem. As predições do livro do Apocalipse que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Podemos acompanhar nas atualizações proféticas. As predições do livro do Apocalipse que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Esta profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus e compreendida claramente. Não é para ter dúvidas sobre a profecia agora, amado irmão. Ela não encobre a verdade, nos previne com clareza, contando-nos o que haverá no futuro. Lemos isto no Notebook Leaflets, de Ellen White, volume 1, página 96. Queridos, tudo o que precisamos saber para o futuro está patente no livro do Apocalipse. Cabe-nos estudar com sinceridade e humildade de coração. Por que sinceridade? Porque a falta de sinceridade para com as coisas espirituais ocasiona falta de compreensão. Diz Daniel 12, verso 10. Muitos não compreenderão, mas os sábios, os sinceros, compreenderão. Por que humildade de coração? Para não se achar tão sábio aos próprios olhos, ao ponto de negar o assim diz o Senhor. Eu assim diz o Senhor. Mais uma passagem. O livro de Apocalipse se abre com uma ordem para compreendermos a instrução que ele contém. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, declara Deus, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quando nós, como um povo, compreendermos o que este livro significa para nós, ver-se-á entre nós um grande reavivamento. Não compreendemos plenamente as lições que ele ensina. Não obstante, a ordem que nos é dada é de examiná-lo e estudá-lo. Encontramos no livro Testemunhos para Ministros, página 113. Se nós, como um povo, dedicássemos tempo para estudar o Apocalipse, haveria entre nós o quê? Um grande reavivamento, de acordo com o espírito de profecia. Mais uma passagem. É pronunciada uma bênção sobre quem presta devida consideração a esta comunicação. A bênção é prometida para estimular o estudo desse livro. Não devemos, de maneira alguma, cansar-nos de examiná-lo por motivo de seus símbolos aparentemente místicos. Cristo nos pode oferecer a compreensão. No livro Evangelismo, páginas 196 e 197. Está aqui. Não só precisamos estudar, mas também viver em conformidade com os seus ensinos. Isto exige de cada um de nós uma entrega total a Deus e uma reforma de vida. Deixemos que Cristo comande as nossas decisões cada dia e vivamos pela fé. Os perigos dos últimos dias estão precisamente sobre nós. Portanto, amados irmãos, apeguemo-nos a Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Apocalipse 1, verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, e que é, e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. A maioria dos livros do Novo Testamento são cartas que foram escritas pelos santos apóstolos a várias congregações e que, inclusive, o cristianismo aceita como palavra autorizada de Deus para a nossa época. Mas sabem que existe algo que faz do Apocalipse um livro realmente singular. É porque é a revelação de Jesus Cristo, expressa em cartas enviadas às 7 igrejas situadas na Ásia, com instrução para elas e com mensagens proféticas aplicadas a 7 períodos específicos da história da igreja. A missão de João era de fazer conhecida a vontade de Deus entre sua igreja. Deus sabia que após a morte de muitos discípulos, a verdadeira igreja precisaria de instrução para poder subsistir diante dos assaltos astutos do inimigo.
O Apocalipse é a expressão do eterno cuidado de Deus pela sua igreja. Uma verdade que também foi expressa pelo próprio Cristo em Mateus 28, verso 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Ela está sob o seu eterno cuidado e amor. Mas como é que João, um prisioneiro na ilha de Patmos, podia enviar as mensagens às 7 igrejas da Ásia? Bem, eu não tenho indícios de como é que João escapou da ilha de Patmos, mas com certeza a mensagem que ele tinha a enviar chegou ao destinatário. Vamos analisar alguns pontos importantes aqui neste verso do Apocalipse capítulo 1. Temos aqui alguns atributos especiais que a Bíblia dá a Deus. É dito que Deus é da parte daquele que é. Essa verdade está além da nossa compreensão humana. Por sermos uma criação amaldiçoada pelo pecado, não conseguimos imaginar nem entender como é que é possível algo existir desde os tempos eternos. Queridos, Deus não foi criado, mas tudo foi criado por Ele. Devemos ser gratos por esta verdade, porque muitos que buscam entender a essência de Deus acabam na descrença. Por exemplo, Karl Marx, depois de muito tempo em procurar compreender a essência de Deus, acabou afirmando, desesperado, que a religião é o ópio do povo. Freud, outro filósofo famoso, afirma que a fé é infantilidade. Charles Darwin acabou afirmando que o ser humano evoluiu de um ancestral símio. Até onde vai o desesperado coração humano? Busca conhecer a Deus através da ciência. Deus faz-se conhecido pela fé, pelo estudo da Bíblia, pela oração. E ainda diz o verso, da parte daquele que era. Queridos, Deus era. Significa que Deus sempre existiu desde os tempos da eternidade. Salmo 90, verso 2. Sim, está lá. Somos gratos por esta verdade. Ela é suficiente para nos convencer de que Deus é Deus e nós somos homens mortais, finitos em compreensão. Basta. E diz ainda, da parte daquele que há de vir. Significa que Deus sempre existirá por si mesmo. Ele tem a chave da morte, diz Apocalipse 1, verso 18. Deus nunca morrerá, conforme o pensamento assustador do pobre ser humano. Deus sempre existirá. E diz também da parte dos 7 Espíritos de Deus. A Bíblia fala de apenas um Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quando o Apocalipse fala sobre 7 Espíritos de Deus, isso não pode entrar em contradição com a própria Bíblia. O número 7 é uma expressão simbólica da sua perfeição. O número 7 é o número de Deus, vocês sabiam, o número da perfeição. Há muitos exemplos do número 7 na Bíblia, os quais nos ajudam a compreender melhor este assunto. Temos aqui alguns exemplos. A criação da semana em 7 dias, Gênesis 2, verso 2. Os animais limpos foram tomados para a arca de Noé de 7 em 7 pares, Gênesis 7, verso 2. Existiam 7 lâmpadas para o candeeiro, Êxodo 25, verso 37. O sangue era aspergido 7 vezes, Levítico 4, verso 3. O óleo era aspergido 7 vezes, Levítico 14, verso 16. Miriam, irmã de Moisés, ficou 7 dias fora do acampamento para purificar-se da lepra, Números 12, verso 15. 7 sacerdotes diante da arca com 7 trombetas, Josué 6, verso 4. Percebem? Muitos outros exemplos do número 7 podem ser vistos na natureza e na criação de Deus. 7 dias na semana, 7 notas na música, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Apesar de que existem notas ornamentais, Dó sustenido, Ré bemol, enfim. 7 cores no arco-íris. E a irmã Ellen White sintetiza dizendo que o número 7 indica plenitude. Encontramos no livro Atos dos Apóstolos, página 585. Portanto, não deve nos surpreender o Apocalipse quando fala sobre 7 Espíritos de Deus e 7 Espíritos de Jesus. Lembremos que o Apocalipse é a revelação de Deus, a revelação de Cristo. Portanto, é aqui onde Cristo é mais bem descrito. Ele é eterno com o Pai. Ele é o segundo na divindade. A revelação que ele tem com o Pai e com o Espírito demonstra o seu estatuto diante do universo. Deus Filho, o Deus encarnado. No Apocalipse, o número 7 também é usado. Vemos aqui 7 igrejas do Apocalipse, 7 candeeiros do ouro, 7 estrelas, 7 Espíritos de Deus, o livro selado com 7 selos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 pragas.
Isto demonstra a mão de Deus sobre todos os acontecimentos. Nenhum dos eventos apocalípticos sucede sem a vontade de Deus. Daí que o número 7 em cada uma das séries proféticas do Apocalipse denota a autoridade de Deus sobre todos os eventos futuros. Ele está no controle de tudo. Amém? Amém. Apocalipse 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui nos são apresentados mais atributos de Cristo. Ele é a fiel testemunha. Testemunha é alguém que representa outra, certo? Então, essa testemunha pode ser falsa ou verdadeira ou fiel. Para o caso de Cristo, ele é a fiel testemunha. Por quê? Porque enquanto esteve na terra, ele representou da melhor forma o caráter do Pai. Jesus é a fiel testemunha. João 14, verso 9 diz: Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a fiel testemunha. Tudo o que Jesus fez foi para a glória do Pai e foi para desmentir o engano de Satanás sobre um Deus tirano, sobre um Deus irado. Com os seus milagres, conselhos e amor demonstrados, Jesus mostrou o verdadeiro caráter do Pai. O amor de Deus é eterno, amados irmãos. A maior expressão do amor de Deus encontramos no Evangelho segundo São João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo porque ama-nos. Ele não amou-nos por ter enviado o seu Filho, não. Foi Deus quem tomou a iniciativa. Mais um atributo para Cristo nesse verso: o primogênito dos mortos. Jesus não foi o primeiro a morrer, certo? E nem foi o primeiro a ressuscitar. O que é primogênito dos mortos? O próprio Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, a filha do Jairo, o filho da viúva e outros mais. Portanto, quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dos mortos, declara que ele é o primeiro a ter poder sobre a morte. Amém? Essa mesma verdade é expressa em Apocalipse 1, verso 18, que diz: Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Cristo tem as chaves da morte. Ele ressuscitou os mortos pelo seu próprio poder de dar a vida. Sim, João 1, 1 a 4. Todos os que ressuscitaram pelo poder de Cristo viveram mais alguns anos na terra e novamente morreram. Porém, Cristo ressuscitou como primogênito. Ele foi o primeiro a ressuscitar com poder em si mesmo. Amém? Primogênito dos mortos significa que Jesus é as primícias dos mortos, o mais importante dentre todos os que passaram pela morte, cuja ressurreição é o tipo e o penhor da ressurreição de todos os mortos. Jesus é aquele de quem todos os mortos dependem, porque ele é a ressurreição e a vida. Jesus não foi o primeiro a morrer, não foi o primeiro a ressuscitar, mas é o primogênito dos mortos por ser o Deus encarnado, a fonte da vida. Mais um atributo para Cristo: ele é o soberano dos reis da terra. Cristo é de fato soberano dos reis da terra. Ele é o legítimo Criador, de quem todas as pessoas dependem para viver. Embora muitos, inclusive Satanás, tentem negar a soberania de Cristo, ele é de fato soberano. Apocalipse 19, descrevendo a segunda vinda de Cristo, diz que tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em Apocalipse capítulo 17, descrevendo Jesus na batalha final entre o bem e o mal, diz que vencerão todos aqueles que estão com o Cordeiro, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Cristo voltar, todos os reis da terra, que hoje o negam como rei soberano, se prostrarão de joelhos e adorarão o príncipe da vida. Leia Apocalipse 6, verso 15. Os reis da terra se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém, amém. Sim, aleluia, Cristo vem. Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a maior esperança de todos os tempos. Sem essa esperança,
a vida não faz sentido algum. A volta de Jesus será um evento único. Ninguém poderá imitar. Por isso Jesus nos advertiu contra os enganos satânicos dos últimos dias. Em Mateus 24, 4 e 5, Jesus disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Esta predição de Jesus está se cumprindo ao pé da letra. Vemos pessoas aparecendo hoje dizendo ser o Cristo. Felizmente, Jesus nos mostrou a maneira exata do seu segundo aparecimento. Mateus 24, 27 diz lá: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Está aí, exatamente o que diz o Apocalipse. E diz no verso 7, até os que o traspassaram. Conforme Jesus falou, os homens maus responsáveis por sua morte e crucificação serão ressuscitados para vê-lo voltar e novamente morrerão pelo resplendor da glória de Cristo. Esta mesma verdade pode ser vista em Daniel 12, verso 2, que diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Entende-se que o contexto do Apocalipse 12, 2 é a segunda vinda de Cristo, e não a terceira vinda de Cristo após o milênio. Portanto, na segunda vinda de Cristo haverá uma ressurreição dos salvos, sim, mas também haverá uma ressurreição especial dos ímpios, somente da classe que condenou e levou Jesus Cristo à morte. Queridos, nós lemos aqui uma passagem no livro Grande Conflito, página 625. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, citando Daniel 12, verso 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem um concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o transpassaram. Está citando o que? Apocalipse 1, verso 7. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo. E os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Amém. Vale a pena ser fiel? Vale a pena ser fiel. Apocalipse 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aquele que é. Deus diz, eu sou. Jesus usou muito essa expressão para afirmar sua pré-existência em João 8, verso 51. Conversando com os fariseus, doutores da lei, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Com aquela declaração, eu sou, Cristo estava corajosamente afirmando o que ele de fato é: Deus. Ele é o Alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e significa princípio. Ele é o Ômega. Ômega é a última letra do alfabeto grego e significa fim. Deus é o Alfa e o Ômega. E a Bíblia diz que Cristo também é o Alfa e o Ômega. Portanto, Cristo é Deus. Agora vejamos aqui, verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro, o Alfa, e o último, Ômega, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Queridos, outro erro é a doutrina que nega a divindade de Cristo, afirmando que ele não existia antes de sua vinda ao mundo. Essa doutrina contradiz as declarações do nosso Salvador a respeito de seu relacionamento com o Pai e sua existência antes da criação do universo. Destrói a fé na Bíblia como revelação de Deus. Algumas denominações religiosas negam Jesus como Deus. É o caso dos nossos irmãos, testemunhas de Jeová. Elas, as testemunhas de Jeová, argumentam que há um Deus Jeová, que Jesus é um Deus menor procedente do Pai. Não há indícios bíblicos de que existe um Deus menor. Deus é Deus. Deus não pode ser Deus com D minúsculo. Se Cristo diz que eu sou o Alfa, é porque ele de fato é.
Se Deus diz que eu sou, é porque Ele de fato é, queridos. Existe Deus, mas não existe Deus menor. O Pai é o eu sou. O Filho também é o eu sou. Não há indício bíblico de que Cristo foi criado pelo Pai. Mas sim há indícios de que Cristo esteve no princípio com Deus. João 1, verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. E sem Ele, nada do que existe, existiria. Ligando o verso de Isaías 43:10 com João 1:2, entende-se que antes de Jeová não existia nenhum Deus, e nem depois de Jeová existiu algum Deus. Portanto, se Cristo esteve no princípio com Deus, então Ele é Deus. Não pode ser um Deus menor, porque não existe Deus menor. Patriarcas e Profetas, página 382. Jesus era a luz de seu povo, a luz do mundo, antes que viesse à terra sob a forma humana. O primeiro raio de luz a penetrar a sombra em que o pecado envolveu o mundo veio de Cristo. E dele tem vindo todo o raio do fulgor celestial que tem incidido sobre os habitantes da terra. No plano da redenção, Cristo é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Amém. Amém. Queridos, mais uma passagem no livro O Desejado de Todas as Nações, página 666, é dito: foi Cristo que no monte Horebe falou a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Foi este o penhor da libertação de Israel. Assim, quando ele veio semelhante aos homens, declarou ser o eu sou, o infante de Belém, o manso e humilde Salvador. É Deus manifestado em carne. Sim. A nós nos diz: eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou a certeza da promessa. Sou eu, não temas. Deus conosco, Emanuel, é a certeza da nossa libertação do pecado, a segurança do nosso poder para obedecer à lei do céu. Amém. Abra o seu coração para Cristo, meu irmão. Aceite Cristo, porque Ele é a vida. Você pode ter um conhecimento fascinante sobre a Bíblia. Você pode ter um conhecimento fascinante sobre a ciência. Você pode ter luxo e tudo, mas sem Cristo você não tem vida. Você morrerá e morrerá para sempre. Quer vida, busque-a na fonte da vida, que é Jesus Cristo. Amado irmão, convido você a esta oração especial. Queremos agora entregar nossa vida e o nosso coração ao Salvador. Amado Jesus, obrigado porque o Apocalipse o revela. Você é Deus, você é o Criador, você é o Salvador, que vendo a raça humana arruinada pelo pecado, tomou a decisão de vir, viveu e morreu em nosso lugar. Ressuscitou, está hoje intercedendo por nós, virá outra vez nos levar para a eternidade. Nesse Salvador, nós sim podemos confiar, porque Ele é organizado, porque Ele prepara o melhor para os seus filhos. Pai, santifica o nosso coração, prepara a nossa vida para os momentos finais. Oro pelo meu irmão que está aqui ouvindo esta mensagem, que o Santo Espírito possa batizar sua vida, que o Santo Espírito possa se apoderar de sua vida, mude seu caráter, mude sua experiência. Se está passando por um momento de doença, o Senhor possa o curar. Se está passando por um momento de crise financeira, o Senhor possa atender. E que louvado seja o seu nome, que a tua vontade seja concretizada sempre, porque a sua vontade é perfeita. Oramos nos méritos sagrados de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amado irmão, maravilhoso estudo nós tivemos hoje. Nós nos veremos amanhã para mais um episódio da nossa série do estudo das profecias do Apocalipse. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Amém.